Oi, gente, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, e nós vamos lá para as nossas disciplinas tradicionais de terça-feira, né? As disciplinas de História e de Geografia. Muito bom, gente. Nas semanas anteriores, a gente veio trabalhando bastante em História e em Geografia, e hoje não vai ser diferente. Bom, vou começar por Geografia então, tá bom? Geografia a gente vai continuar e encerrar o assunto dos satélites, certo? Lembrando que o nosso objetivo é perceber o quanto os satélites artificiais são importantes para o homem, né? A gente já conseguiu ver através das imagens de satélite, por exemplo, o crescimento das cidades. Podemos ver o crescimento do desmatamento, uma coisa ruim, né? Mas a gente pode perceber então que o homem, né? Ou seja, nós, a gente está deixando uma pegada, a gente está deixando uma marca bem forte no nosso planeta Terra, certo? Bom, tem coisas que são pro bem, né, gente? O crescimento é bom, óbvio, né? Mas também tem o lado ruim desse crescimento, a gente já vinha falando sobre isso, que é, bom, estamos crescendo, mas a natureza está diminuindo por causa disso. Então hoje a gente vai ler um pouquinho sobre isso, o aumento das cidades, como dá para perceber, né, olhando as imagens de satélite, e também como é feita o cuidado das matas a partir do uso das imagens de satélite. Imaginem, como a gente comentou, né, o pessoal lá na Amazônia, como vai cuidar da Amazônia, que é um lugar tão enorme? O satélite tem ajudado no cuidado. Por quê? Porque a partir das imagens de satélite, conseguem ver onde tem focos de desmatamento, onde tem focos de queimadas, por exemplo, certo? Então, para isso, os satélites são tão importantes, né? Para esse monitoramento da desmatamento, da queimada, né? Dessa parte toda que é ilegal, né, gente? E que atrapalha a vida da humanidade, certo? O próprio homem faz isso e atrapalha logo depois a sua própria vida. Bem, então vocês vão fazer leitura, vocês vão fazer marcação, aquela coisa de sempre, né? Com bastante seriedade, vamos ler bem o texto, vamos marcar só aquilo que for mais importante. Depois vamos para as questões, os exercícios de fixação. E hoje em Geografia a gente vai ter revise o que aprendeu, tá? Então tudo que a gente foi falando nessas últimas 3 aulas, contando com hoje, sobre satélites artificiais, vai estar ali no revise o que aprendeu, ok? Bem tranquilão. História. Bom, gente, em História a gente tá vendo um conteúdo que parece que é um pouco repetidinho, né, daquilo que a gente falou lá no início do ano em Geografia. E é uma verdade, né, que é para vocês verem também como as disciplinas elas vão se conversando e vão se juntando, e que um assunto que às vezes a gente fala lá em português vai juntar com um de ciências, um de história vai se juntar com um de geografia, olha só, tá? Humanidades, artes e tudo, né? Todas as disciplinas elas se conversam e se convergem, né? Tem a ver uma coisa com a outra. Então, em história, a gente vai falar sobre identidade, a gente vai falar de novo sobre a questão lá da miscigenação do povo brasileiro, da identidade plural, da pluralidade, né? Ó, um é de um jeito, outro é de outro, por que que é assim? Quanta influência a gente recebe nesse mundo globalizado que a gente vive? Hoje a gente pode receber lá influência lá da Coreia. A gente vai receber, recebe, né? A gente conhece, sabe das músicas lá de lá, né? Das coisas do Japão, das coisas dos Estados Unidos, como é que funciona isso, como isso faz a gente se tornar uma pessoa diferente. Olha que interessante, certo? Então aí também a gente vai fazer leitura, algumas marcações e umas questões. Bom, depois vai falar um pouquinho sobre a questão da mulher, que a gente também já veio falando nas aulas passadas. Então vai falar um pouco, gente, sobre uma pessoa bem especial que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar outras vezes, que é a jogadora de futebol Marta.
Tá usando ela como exemplo, né? De como a mulher está inserida em qualquer tipo de atividade hoje e como ela é importante. Certo? Então, olha aí, ó, a Marta que é a jogadora de futebol mais importante do mundo. Né? Então, vou deixar um trabalhinho para vocês lá que tem a ver com essa parte da mulher. Vocês vão pesquisar uma mulher brasileira que seja importante para a área onde ela atua, certo? Tá tudo explicadinho lá no protocolo o que é para colocar. O nome dela, por que ela é importante, né? E por último, se vocês acham que ela, apesar de ela ser importante, ela é tão valorizada quanto um homem que faz a mesma coisa que ela, vamos comparar Marta e Neymar. Lá no nosso Meet a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O quanto Marta é importante, o quanto Neymar é importante. São muitos, os dois, né? Pro futebol brasileiro, vamos dizer assim. Mas quanto ela é valorizada, quanto ele é valorizado, né? Ó, a distância, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso Meet. Isso aqui vai ficar como um teminha pra semana que vem, essa pesquisa sobre a mulher, certo? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Ó, naquele horário, 4h30, espero vocês no nosso Meet pra gente conversar, corrigir, trocar ideia, tudo mais, certo? Ó, beijos e bom trabalho!